Bom, torcedor tricolor, vamos conversar sobre um assunto delicado e eu acho que todo torcedor do Fluminense, independente se você paga sócio torcedor ou se você só é torcedor de ir pro estádio ou de comprar produtos do Fluminense, se você torce da sua casa, independente de qual tipo de torcedor que você é, a gente precisa conversar sobre esse assunto e o máximo que a gente conversar, o máximo que você conseguir entender vai ser melhor para o Fluminense. Porque no fim a decisão vai ser nossa. A decisão vai ser minha, sua como torcedor, como sócio torcedor. Tá chegando um momento, talvez o momento mais importante da história do Fluminense. E o Mário Bittencourt está liderando esse movimento. Um movimento onde o Fluminense está caminhando para se tornar uma SAF. Uma empresa. Né? E eu diria que esse vai ser o futuro de todos os clubes do Brasil. Todos os clubes do Brasil. Tá? Até clubes, por exemplo, como o Flamengo. E muita gente fala, ele se auto-sustenta com a torcida porque é muito grande. Não. Inclusive, Rodolfo Landim, o último presidente, queria transformar o Flamengo em SAF. Ele entendia que com a SAF o Flamengo seria mais forte. Tá? Então, assim, é o caminho que todos os clubes vão se tornar. Provavelmente isso vai acontecer, tá? Eu diria que daqui a 5, 10 anos não vai existir clube, assim, sem SAF. Acho que realmente vai virar empresas jogando futebol, enfim. Acredito que vai acontecer isso. Bom, esse vídeo é importantíssimo para você entender alguns pontos. Vai acontecer uma reunião agora muito importante e o Fluminense já está caminhando para se tornar uma SAF. Ele já está pedindo a sua opinião, tá? Inclusive tem até aqui um sprint. O Fluminense postou nos seus stories essa imagem aqui. Pesquisa sócio futebol para 2025. Responda a pesquisa e ajude o tricolor a criar o sócio futebol perfeito para você. É rápido, fácil e faz toda a diferença. Parece uma publicação inofensiva, né? Parece que de fato é um questionário que você vai responder para a melhoria do sócio torcedor. Mas dentro desse questionário tem algumas coisas bem polêmicas e interessantes, tá? Por exemplo, olha só o tipo de coisa que tem dentro do questionário. O Fluminense está empenhado na busca de investidores e modelos sustentáveis de parcerias para o futuro do clube, inclusive conforme o anunciado pelo clube. O Fluminense está em tratativas avançadas para a implementação da SAF no futebol. O que você pensa sobre isso? Olha só, o Fluminense está em tratativas avançadas. Então preste atenção, aí você tem 3 opções. Sou favorável à ideia, não tenho opinião formada e sou contrário à ideia. Considerando investimentos futuros, qual modelo você considera como o melhor para o Fluminense? Estrutura de uma sociedade anônima de futebol, SAF, alienação de ativos, venda de participação de atletas e contratação de novas dívidas e empréstimos. E aí colocaram aqui, né? Ou você responde, aí responderam, né, na imagem. SAF sem Mário Bittencourt de CEO. Essa publicação, inclusive, é do perfil que foi resenha, né, que eles publicaram. E aí tem aqui outras opções. Qual a sua avaliação da atual administração do Fluminense? Excelente, boa, razoável, ruim, muito ruim. Como você avalia o desempenho do time profissional masculino? Muito satisfeito, insatisfeito, enfim. Tem algumas perguntas interessantes e principalmente sobre a SAF. Sabe, acho que a torcida ela precisa entender que, óbvio, não sei se você entendeu isso ainda. Para se transformar uma SAF, o Fluminense vai ter uma votação não só do conselho, mas também do sócio torcedor. O torcedor ele vai votar se ele vai ser a favor ou não da SAF. E aí, calma que eu vou falar o que eu penso sobre isso tudo. Primeiro eu quero que você preste bem atenção nesses pontos. No dia 14/4, o Mário Bittencourt falou o seguinte: as SAFs que mais atraem são as como a do Bahia, que priorizou pagar a dívida para depois montar um time forte. Isso pode ser melhor para o Fluminense. E nós aqui vamos sempre priorizar o que for melhor para o Fluminense. Ou seja, tá muito claro que na cabeça do Mário ele quer uma SAF que chegue aqui e pague as dívidas. E que quite as dívidas. O planejamento da diretoria era ter uma SAF dessa forma que não tivesse controle do clube. E aí, meu amigo? Não existe isso, né? Como que eu sou um investidor, eu estou visando lucro, estou visando dinheiro. Como que eu vou chegar num clube, vou comprar o clube e não vou ter controle do clube? Óbvio que ninguém... Opa, me liguei o microfone. Óbvio
que você não vai ter, assim, o John Textor, por exemplo, no Botafogo, ele não tem controle total do clube. Se não me engano, é 10% que fica o Botafogo, que é o suficiente pra ele não poder mudar o nome, não poder mudar a logo, coisas assim tradicionais do clube ele não pode mexer. Mas basicamente o clube é dele, ele faz o que ele quiser. Tirando coisas assim, de como, vou mudar o nome do clube, vou botar a estrela do Botafogo agora vai ser vermelha. Tipo, não existe isso, não pode. Tá? A do Vasco, por exemplo, também foi assim. O Vasco se vendeu completamente. E aí ficou com a margem muito pequena, que é pra proteger dessas coisas assim, tradicionais, que você não pode mudar. O ponto é, o Fluminense queria uma SAF onde o Fluminense tivesse mais controle do que o investidor. E isso não vai acontecer. Provavelmente isso não vai acontecer, não existe. Tá? Por isso que o Fluminense ainda não encontrou uma SAF boa, porque ninguém quer chegar a botar o dinheiro no lugar onde você não tem a maior parte do controle. Bom, e aí saiu a notícia no GE que a SAF do Fluminense, né, a diretoria convoca reunião com o conselho para atualizar o tema. A Assembleia contará com a presença de Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, que é o vice-presidente do Fluminense. Além do tema da SAF, dupla irá informar sobre questões referentes ao Mundial de Clubes. Tá? A diretoria do Fluminense convocou uma reunião com o conselho deliberativo para tratar de assuntos importantes sobre o clube, em especial o tema SAF. Foi marcada para abril, um encontro para trazer atualizações sobre o processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol e também sobre o Mundial de Clubes. E aí, recentemente, durante o empate do Fluminense com 0-0 com o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, os sócios do Banco BTG, Pactual, André Esteves e Guilherme Paes, assistiram a partida do camarote ao lado do presidente Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt aqui e o André Esteves, o bilionário, aqui do outro lado, né? A instituição assessora o tricolor na busca por investidores para a SAF do clube, que é um processo de desenvolvimento. O clube recebeu finalização de que uma proposta será apresentada ainda no primeiro semestre. Uma parte importante. Vale lembrar que a análise da assessoria da instituição financeira informou que fez uma primeira sondagem no mercado e nenhum investidor se interessou se não tiver o controle do futebol. Ou seja, presta bem atenção. Para a gente vender o clube, né? Para a gente ter a SAF, a gente vai precisar vender o controle do futebol. E aí a gente entra em um túnel. A gente entra num túnel, em uma rua muito perigosa. Uma rua em que pode ser um sucesso e que pode ser um fracasso do mesmo jeito. SAF é uma empresa. Empresas quebram. É isso que eu quero que o torcedor entenda. Se o Fluminense escolher uma SAF ruim, fechar negócio com uma SAF ruim, por exemplo, como a do Vasco, o Fluminense, ele não vai avançar. Ele volta 50 anos. A dívida vai aumentar e só vai piorar as coisas. Sabe? Foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco vem, recebe um caminhão de dinheiro achando que seria a solução dos problemas dele, que o Vasco seria uma potência. O Vasco agora tá milionário. Dinheiro amaldiçoado, que arrebentou o Vasco. E vou te falar, o Vasco já estava mal. Tá pior ainda agora. Pior ainda agora. O problema que o Pedrinho tem lá pra resolver no Vasco é gigantesco com essa SAF. A solução do Vasco vai ser chegar alguém e quitar essas dívidas que a outra SAF deixou. Buraco que a outra SAF deixou. Então, o que eu quero que o torcedor entenda é: a gente precisa se informar, procurar informações, ler textos, porque não tem como a gente... Principalmente o cara que é sócio torcedor. Se você paga seu sócio, presta bem atenção. Pesquise sobre o assunto. Tenha uma opinião formada. Não fica assim, eu não sei, eu não tenho opinião, não. O que acontecer tá bom. Sabe, a gente tem que tirar uma coisa da cabeça também, que eu tô vendo alguns torcedores falar. Mas se a gente virar o Real Madrid, se a gente ficar, né, um time forte, ganhar título o tempo inteiro, aí eu aceito. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Virando uma SAF, a probabilidade de ganhar títulos, ela aumenta, mas a gente tem que entender que só um time vai ser campeão. E daqui a alguns anos, todos os times vão ser SAF. Vão ser fortes. Sabe? Vai ficar um campeonato mais competitivo. Então, no fim de tudo, o que vai mandar é a gestão. É quem vai estar lá comandando o dia a dia do Fluminense. Quem é que vai ser? Vai ser o Mário Bittencourt? Vai ser outra pessoa? Quem você quer que seja? Tem que ser alguém. Quem vai ser? Não sei. Não tenho essa informação. Provavelmente, acredito eu, que será o Mário Bittencourt. Sabe? Vai ser o Mário. Agora, se a torcida não aceita, se a torcida não quer, a torcida vai ter que mostrar a força dela.
Carlos, qual é a sua opinião? Quem você colocaria pra comandar o Fluminense, pra ser o gestor do Fluminense com o SAF? Fluminense com dinheiro, com poder bélico pra contratar, pagar 2, 3 milhões em um jogador. Quem você colocaria? Cara, eu não vejo outro nome hoje. Eu não vejo. Quem você quer que eu fale? Eu só vejo o Mário. Um Mário que chegou no Fluminense, pegou um Fluminense arrebentado, 10 anos sem ganhar nada, e deu um título da Libertadores. Fez milagre ganhar o título da Libertadores com a gestão. Sim, foi um milagre que ele fez. Tem os seus erros o Mário? Tem. Mas, gente, você quer que eu fale o que? Ah, tá passando pano pro Mário? Não tô passando pano não, porque quando ele erra eu falo, eu bato aqui também, irmão. Tem um rabo preso com ninguém. O Mário tem seus erros, é egocêntrico, tal, não sei o que. Tem os seus erros, ele tem. Toma decisões erradas. Errou, na minha opinião, em continuar com o Diniz no tempo que continuou, quase que rebaixou o Fluminense. Contratações erradas. Ele tem os seus erros. Mas quem conhece mais de Fluminense hoje, gente, que você confiaria em colocar ali pra tomar conta do clube? Conhecer do Fluminense, que eu tô falando, é conhecer cada detalhe, cada jogador, cada história, tudo que acontece ali dentro, funcionário, tudo, a gestão do futebol. Não é uma coisa simples. E aí, a pessoa que vai estar à frente, tomando conta desse dinheiro, né, essa ideia do Mário é perfeita. De você, cara, eu até aceito a SAF, mas tem que pagar as dívidas. É assim que se faz futebol. Primeiro você quita as dívidas, depois você começa a contratar. Aí você começa um clube saudável, né? Então, assim, é muito claro a minha opinião sobre isso. Eu sou a favor da SAF. Eu acho que o Fluminense precisa ter SAF. E não adianta a gente ficar com esse pensamento aqui, ó. Foi uma zoação, a gente zoou os caras de enquanto deram, mas não dá. Agora eles estão botando essas imagens pra gente, né? Lá, ó. Falou que não ia se vender, não sei o que, irmão. Infelizmente vai acontecer. Eu sei que é ruim, né? No mundo perfeito, a gente queria que o Fluminense conseguisse se sustentar através dos seus títulos, dos seus jogadores e da sua torcida. Ah, mas o Fluminense consegue se sustentar se quiser com o Xerém. Eu concordo contigo, o Xerém é a mina de ouro. Ó, o Botafogo, o Vasco, o Flamengo e pouquíssimos clubes aqui do Brasil, eu só colocaria nesse bolo Palmeiras e colocaria o Santos, que revela bastante jogadores. De resto, irmão, quem tem a base igual do Fluminense, o Fluminense ele tem uma mina de ouro em Xerém. Uma mina de ouro. O cara que é empresário, que é um pouquinho inteligente, irmão, ele olha pra Xerém e fala, cara, dá pra gente ganhar muito dinheiro aqui. Xerém todos os dias tem craque. Todo dia nasce um craque ali, irmão. Todos os dias. É melhorar a estrutura, melhorar a captação, análise. E aí na hora de vender, não ficar se humilhando. Porque a gente já vai ter pago as dívidas e vai estar com dinheiro. Com a conta bancária saudável. E aí quando você vem e recebe na prova... Ó, esse jogador aqui, o André, por exemplo. Ó, o André, eu quero pagar 30 milhões no André. De euros. Não. 30 milhões não. O André vale 60. O André vale 50. Um exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? O André vale 5. O Richarlison, quando foi vendido, o João Pedro, tem vários exemplos. João Pedro vale 40 milhões. Aqui, ó, eu quero pagar 40 milhões. Não, o João Pedro é 70 milhões. Ah, mas assim. É isso, irmão. Acabou. Ou você paga ou você não leva. E o Fluminense não pode fazer isso hoje, gente. É o que a torcida precisa entender isso. É por isso que eu aceito a SAF. Porque com a SAF a gente vai ter dinheiro e não vai precisar ficar vendendo jogador errado. Porque o que a gente vende de jogador errado. Vários na história, Gerson, Pedro, vários. Vários que a gente poderia... Não é que vendeu errado, é porque naquele cenário era o ideal, era o que dava pra aceitar. Mas com condições de barganha, de você ter tranquilidade de negociar, sem desespero, porque o Fluminense passou a vida inteira praticamente fazendo isso. Negociando pra pagar dívida. Negociando o jogador pra pagar o salário no mês que vem. Então assim, isso é loucura, irmão. Não tem como fazer futebol saudável dessa forma. Então, eu sou a favor de uma SAF boa. Uma SAF responsável. Uma SAF como a do Bahia. Uma SAF como a do Fortaleza, com pessoas sérias. Com credibilidade. Tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Bota nos comentários o modelo de SAF ideal. Cara, vai ser muito importante isso. Eu vou estar lendo os comentários. E tá até fazendo mais vídeos depois sobre os seus comentários. Coloca aqui qual é o modelo de SAF ideal na sua cabeça. Para você, torcedor do Fluminense.
Coloca aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ver se você se inscreveu, se você já curtiu esse vídeo e se você já ativou as notificações para você não perder nenhuma notícia do Fluminense. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.